Pessoal, eu sou o Leonardo, eu faço parte da equipe de arquitetura da FE Oliva e eu vim apresentar para vocês a maquete do Avalon Residencial. O Avalon é um empreendimento com 4 torres, bloco 1, 2, 3 e 4. A gente buscou dividir as torres de acordo com a metragem de apartamento, que a gente tem 2 metragens, né? A partir de 108 metros quadrados e a partir de 78 metros quadrados e meio, contando apartamento com box. Então, os blocos da ponta, o bloco 1 e 4, são os apartamentos maiores, a partir de 108, e os blocos do meio, 2 e 3, com os apartamentos menores a partir de 78 metros quadrados e meio. O Avalon a gente buscou aproveitar o máximo possível do terreno, então vocês vão ver que de fora a fora o terreno ele tem uso, né? A gente buscou destinar usos em cada espaço, praticamente no terreno inteiro. E a gente buscou trazer uma identidade para o Avalon, que é uma identidade moderna, mas ao mesmo tempo elegante, sofisticada, com uma paleta de cinza, né, tons de cinza, uma paleta sóbria, mas que um destaque está nesse revestimento amadeirado, um revestimento cerâmico amadeirado, com aspecto de madeira. E essas faixinhas aqui são os EPS para dar um movimento, né, para não ficar um bloco liso, né, então para dar um movimento e um jogo de fachada. Aqui então a gente concentrou o estacionamento de visitantes nesse trecho, com 11 vagas de estacionamento para visitantes. Aqui tem a lixeira, então a gente tem um acesso tanto interno quanto externo. Vindo para cá a gente tem a nossa portaria, que é um dos destaques do projeto, com uma grande pele de vidro, revestimento amadeirado contornando, com iluminação. E aqui nessa parte da frente a gente tem um trecho de garagem descoberta, então são as vagas descobertas, que é somente no último nível de garagem, na garagem 3, que é a garagem de cima, a mais alta. E dentro daqui a gente tem a portaria e também um elevador e escada que você acessa da garagem 2, da garagem 3, até o térreo. E nesse trecho daqui para cá você tem a garagem 1, que são 3 níveis de garagem. Vindo para cá, a gente tem a entrada de veículos, os carros entram por aqui e eles saem por aqui, então tem acessos independentes, separados. Vindo para cá, a gente tem a área de lazer que a gente vai chegar lá para explicar. Aqui é a rua Itirapina, então o terreno faz esquina com essa rua, e aqui é a rua Maria José Maia de Toledo. Falando um pouco sobre o térreo que a gente tem aqui. No bloco 1, a gente tem metade da torre no térreo. Para cá é área de lazer e essa metade para cá são apartamentos garden. Então a gente tem 2 apartamentos garden aqui e essa metade aqui a gente tem o salão de festas nesse fundo e o salão de jogos nessa parte da frente. Entre o bloco 1 e 2 a gente tem um espaço, um lounge externo, uma área de convívio descoberta. Aqui no bloco 2, a gente tem apartamentos garden no térreo, então são 4 apartamentos garden, já que a gente tem 4 apartamentos por pavimento. Vindo nessa parte central, que a gente tem entre o bloco 2 e 3, o conjunto aqui da portaria, né, e lounge de entrada. A gente tem a quadra recreativa e essa parte do fundo a gente tem 2 churrasqueiras. Uma churrasqueira bar com chopeira e a outra churrasqueira gourmet com forno de pizza. No bloco 3, a mesma coisa do bloco 2, a gente tem o térreo com 4 apartamentos garden e para cima somente apartamento. Vindo para cá, entre o bloco 3 e 4, a gente tem o playground e no fundo a piscina coberta e aquecida. Indo aqui no bloco 4, que são os apartamentos maiores, a gente tem a mesma coisa de lá, a gente tem metade deste lado é apartamento no térreo e metade para cá no térreo a gente tem área comum. Então a gente tem o coworking, a brinquedoteca e aqui no fundo a academia. Aqui neste bloco, no bloco 4, não tem apartamento garden porque o apartamento ele já está elevado. Então é a planta do apartamento tipo, a mesma coisa dos outros pavimentos. E neste fundo aqui, a gente tem uma área de lazer, que é a Praça Avalon. Nessa Praça Avalon a gente buscou trazer a gente buscou concentrar mais verde, árvores e palmeiras. Uma coisa interessante que a gente tem usado
nessa praça é que a gente está preservando algumas árvores do próprio terreno, então o cliente ele já vai chegar aqui com árvores de grande porte. E o que tem aqui nessa praça? A gente tem redário, a gente tem mesa de piquenique, a gente tem equipamentos para as crianças brincarem, equipamentos para exercício físico ao ar livre. E aqui a gente tem a nossa quadra de areia, beach tênis, e aqui nesse trecho aqui dessa parte a gente tem o espaço pet. E aqui nessa parte a gente tem a parte de um solário descoberto com acesso para a piscina coberta nesse trecho aqui, que tem a piscina adulto e a piscina infantil. Bom, gente, o Avalon é um empreendimento completo e vocês podem conferir os detalhes dessa maquete aqui no nosso plantão de vendas. Esperamos vocês aqui. Muito obrigado e até a próxima.